Para a nossa orientação, leremos o livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco Pereira, na lição 116. Com certeza, não solucionarás todos os problemas do mundo. Não obstante, podes e deves contribuir para que isto aconteça. Se não impedes a guerra, tens recursos para evitar as condições perturbadoras que te alcançam. Se não dispões de saúde para brindar aos enfermos, logo socorrer um padecente. Se não soluciona os dramas humanos, concorre para acalmar uma pessoa. Se não tens meios para liderar grupos, acelerando mudanças que se devem, operará o mundo. Operar o mundo modifica-lo interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e da solidariedade. Vamos então, nesse momento, unirmos os nossos pensamentos, elevando a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, agradecidos por mais esse dia de vida que Ele nos concede. Agradecido por tudo que temos recebido. E vamos pedir também o Teu amparo para que nossas atividades da manhã transformem um clima de paz e harmonia, que a nossa irmã que fará a exposição possa ser amparada. E te agradecemos por tudo, Senhor. Graças a Deus. Temos hoje a expositora da manhã, Simone Afonso, trabalhadora da nossa casa, e fará a explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, título Coletânea de Preces Espíritas. O item 3, subitem 2, venha o teu reino. E o 3, faça-se a tua vontade. Tema, oração dominical, segunda parte. Bom dia a todos. Jesus continue em nossos pensamentos, mas que, acima de tudo, a gente possa continuar em sintonia com Ele. Nosso guia, coordenador do nosso planeta, nosso irmão maior. Aquele que trouxe para nós o estudo dessa manhã. Nós estamos estudando a oração dominical, nós vimos na semana passada, que vem oração do Senhor, não de um domingo, como muitas vezes a gente é levado a entender. E lembrando, para quem não estava aqui na semana passada, na introdução, no prefácio, que os Espíritos recomendaram que, encabeçando essa coletânea de preces, no capítulo 28, uma coletânea de preces espíritas, pusessem a oração dominical, que é o Pai Nosso. Não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, quer dizer, de resumo, exato, coeso. Verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Essa mensagem foi trazida por Jesus. Quem foi e é Jesus? Jesus que está em comunhão direta com Deus. Uma comunhão de pensamentos, de sentimentos. E ao pedir a Ele que ensinasse a orar, Jesus trouxe o Pai Nosso. Essa oração pequena, concisa, mas que abrange toda a nossa relação com o outro, toda a nossa relação com Deus, toda a nossa relação conosco. Então, mas Ele fala para nós aqui que nós temos que fazer o quê? Conjugar os nossos pensamentos à oração. Não só ler repetidamente. Às vezes, na nossa dor, na nossa angústia, a gente lê, a gente fala como se fosse algo
para nos acalmar, um condutor fio terra que nos acalma. Naquele momento, é necessário, talvez, esse tipo de oração. Mas no Pai Nosso, nós temos que linkar, estudar, entender o que Jesus colocou em cada palavra. Porque o Espírito Crístico, que traz para nós uma oração ao Pai, em cada linha, em cada palavra, nós temos que mergulhar no sentido e entender a profundidade. Talvez a gente não faça esse mergulho nas palavras do Cristo. E aí o Evangelho, a doutrina espírita, vem nos trazer. No item 3, que fala do Pai Nosso, vem nos mostrar Deus como Pai, não o Senhor do Exército, conhecido até então, temido por gerações, mas o Pai. O Pai amoroso, o Pai que perdoa, o Pai que cura. E aí o nosso item é o item 2. Vocês podem seguir pelo Evangelho. Venha o teu reino. Venha o teu reino. O reino de Deus. Como será o reino de Deus? Jesus, em toda a sua passagem aqui na terra, em várias passagens bíblicas, fala do reino. O reino de Deus se assemelha à árvore. Quem não conhece, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso está em Mateus. Então Jesus veio falar de nós sobre um reino. Será que é um reino material? Será que é um reino de riquezas e ouros? Então vamos entendendo um pouquinho da essência de Jesus. Eu acho que não, né? Então vamos entender a explicação que Kardec nos traz sobre esse texto. Começa assim: Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que te dariam a felicidade se eles a cumprissem. Deus deu a nós leis plenas de sabedoria, que se nós vivenciássemos, seríamos felizes. Se nós vivenciarmos, não plantaríamos em nossas vidas dores, angústias, males, para nós e para o outro. E quais são essas leis? A doutrina espírita vem nos trazer para nós, no livro dos Espíritos, as leis. Lei de adoração, de trabalho, de reprodução, de conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e de justiça, amor e caridade. Todas essas leis estão bem explicadas para nós no livro dos Espíritos. Então, se nós vivenciarmos todas essas leis, nós teríamos condições de sermos felizes, não mais dores. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem como fazem. Lei de justiça, de amor e de caridade. Só essa lei já nos colocaria em conformidade com as leis divinas. Eu ser justo, eu ser caridoso. Só essa lei de justiça, de amor e de caridade. E o amor é aquele sentimento que nós vamos aprender, e cada encarnação nós vamos aprender mais a amar. Tem uma música antiga da minha infância, da Igreja Católica, que fala assim: amar como Jesus amou. Essa música é antiga. A doutrina espírita vem nos falar em vários momentos desse amor, que ainda não estamos em condições de vivenciá-las. Mas essas leis estão escritas em nós e nós vamos desenvolver isso conforme nós vamos evoluir. Porque a evolução, ela é outra lei do progresso. Então, todos nós evoluiremos. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram nos excessos e nos abusos. Então, aquele que pode mais, aquele que tem mais condições, não só materiais, mas espiritual,
moral, ajudar aquele que ainda está cambaleando na vida, ainda aquele que não consegue discernir entre o bem e o mal. Não mais fome, não mais guerra, e nós estamos vendo ainda no nosso planeta guerra. Há quantos meses uma guerra vem se estabelecendo lá na Rússia? Quantos anos Jesus veio nos trazer o reconciliar, o amar, o perdão, que somos irmãos, e ainda nós vivenciamos guerras visíveis e guerras invisíveis, guerras que estão nas ruas, guerras que estão nos lares, guerras que estão dentro dos nossos corações, porque ainda não conseguimos vivenciar o perdão e o amor. E ele fala também, quando nós entendemos essas leis, vamos evitar os excessos, porque os excessos é que muitas vezes nos faz bem. Porque tudo que eu quero demais, alguém vai ficar sem. Ou talvez eu me desvie do caminho proposto na minha encarnação, porque eu tenho tanto. Para que eu perder tempo com a parte espiritual se eu posso gozar da vida física? O dinheiro, os bens materiais são necessários ao nosso progresso. Mas nós temos que ser senhores deles. Nós temos que usá-lo para o bem, para o nosso progresso, não para os excessos que muitas vezes norteiam nossos caminhos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Todas as dores, todos os infortúnios vêm da violação das leis de Deus, leis naturais. Leis amorosas que nos conduz, leis educativas que nos orientam. Deste ao bruto o instinto, que lhe traz o limite do necessário, e ele naturalmente se conforma. Quer dizer, o instinto faz parte da nossa vida, tanto dos animais, dos brutos, que é guiado pelo instinto de conservação, aquele que nos guia corretamente, acertadamente, para que a gente tome conta da nossa vida, para que a gente mantenha a nossa vida, para que a gente se alimente. Os brutos têm um instinto, nós também o temos, mas ao homem, no entanto, além desse instinto, deixa a inteligência e a razão. Desenvolvemos a inteligência e a razão. Fomos criados todos nós, simples e ignorantes, e fomos desenvolvendo a inteligência, desenvolvendo a razão, a capacidade. Talvez nossa razão ainda não esteja plenamente desenvolvida, mas o instinto, a inteligência, ela está à frente. Porque nós vamos desenvolvendo muito mais, geralmente, a inteligência do que a parte moral. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem, que lhe diz respeito. Isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Deus nos deu outra lei, livre-arbítrio. Todos nós temos o direito dado por Ele de escolher. E escolhemos o bem ou o mal. Aquilo que é mais fácil para mim, aquilo que eu já entendo que é melhor para mim. Deus nunca vai tirar do seu filho a possibilidade da escolha. Nós temos o livre-arbítrio e fazemos as nossas escolhas. Mas nós temos também a responsabilidade por ela. E como ele fala aqui, a responsabilidade de suas ações. E nós temos então outra lei de causa e efeito. Estamos todos imersos nas leis de Deus. Se eu planto, se eu escolho o bem, é claro que eu vou colher coisas boas. É claro que eu não vou colher sofrimento. É claro que eu não vou causar sofrimento ao outro. Mas se eu escolho o mal, nada que a gente faça, nem um pensamento sequer, ao bem ou ao mal, se perde na contagem
de Deus. Tudo é pesado de Deus, porque Ele nos dá o direito de escolher, mas nos dá a responsabilidade de arcar com as nossas decisões. Ninguém pode pretextar ignorância das suas leis, pois com paternal previdência, quer dizer, paternal, ele prevê as situações, prevê as nossas dificuldades, cuida para que a gente possa caminhar com segurança pelas vidas, pela reencarnação, pela jornada que vai nos conduzir até Ele. Então, como Ele prevê tudo isso, Ele quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos, nem de nações. Se as violam, é porque Ele escreve. Cada um de nós aqui temos na nossa consciência todas as leis divinas. Então, todas que nós podemos acessar. Que é para nós o nosso condutor. E olha que Deus, de tempo em tempo, mandava na terra missionários para nos lembrar, até que veio o Mestre, aquele que deixou para nós todo um modelo vivenciado por Ele e o seu Evangelho. Nos trouxe um mandamento maior, que Moisés trouxe, o decálogo. Jesus veio para nós e trouxe um mandamento maior, para que a gente entendesse que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós agiríamos de acordo com as leis estabelecidas por Deus. Se eu amo o próximo, Deus em primeiro lugar e ao próximo como a mim, não mal, não querer o mal, não querer prejudicar, andar acertadamente na vida para que os meus atos não prejudiquem ninguém. Dia virá em que, segundo a tua promessa, todos a praticarão. Dias virá. Dias virá em que o reino de Deus, que não é físico, que não é o reino de riquezas, se implantará no coração do homem. Porque o reino de Deus, como diz na passagem de Jesus, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus tem que ser restabelecido dentro de nós. Dentro do homem é que o reino se estabelece. É do interior para o exterior. Quando todos nós vivenciarmos as suas leis, implantarmos dentro de nós esse reino, aí, como fala aqui para nós, a sua promessa se cumprirá e todos a praticarão. Porque nós vivenciaremos o reino dele, nós vivenciaremos o mandamento maior, nós seremos irmãos, porque veremos um outro nosso irmão. Porque não é Pai nosso. Jesus, quando fala assim, Jesus não fala meu Pai. Jesus fala Pai nosso. Se é Pai nosso, somos irmãos. Se somos irmãos, apesar das diferenças que cada um de nós temos dentro dos nossos lares, temos dentro dos nossos filhos, temos dentro dos nossos irmãos, temos todas as diferenças, nós somos irmãos. Aí há o respeito, aí há o entendimento que cada um tem um tempo para caminhar, que cada um tem um tempo de entendimento. E que esse reino se estabelecerá independente do que for, porque é uma lei de progresso, que talvez demore para um, demore para o outro, mas no momento essa conexão vai ser estabelecida para com todos os filhos de Deus. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reinado das tuas leis será o teu reino na terra. Todos conhecerão. Como fala aqui,
não importa a religião, não importa as nações, todos reconhecerão Deus como um Pai amoroso, como um Pai benigno, como um Pai justo, como um Pai que cuida. Quando isso acontecer, é quando o reino de Deus estabelecer dentro do homem e ele perceber e entender a grandeza divina, não só na criação da natureza, mas em tudo. Tudo se fala de Deus. Deus se faz presente em todas as coisas, nesse ar que respiramos, no rosto de cada um, nas dificuldades por que passamos, porque talvez eles não saibam, talvez não seja grande, mas Deus está ali. A providência de Deus através do outro, a providência de Deus através dos missionários, do nosso Espírito Protetor, sempre. Digna-te, Senhor, de apressar o advento, outorgando aos homens a luz necessária que nos conduz ao caminho da verdade. Venha o teu reino. Essa explicação tão bela que a gente faz a gente entender que venha o teu reino, a gente tem que fazer para que ele venha. É necessário que a gente trabalhe para que ele venha dentro de nós, porque Deus está lá. Deus está em todos os cantos. O reino de Deus está dentro de nós. As suas leis estão na nossa consciência. Basta que a gente acorde, que a gente verifique, que a gente entenda. Isso vai acontecer. O tempo, cada um de nós temos, mas nós temos a lei do progresso. E às vezes a vida nos dá um impulso maior para que a gente dê um passo à frente. E agora nós vamos entrar no item 3. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade. Quando a gente fala isso aí, cada um pensa aí. A gente vai falar, não. Faça-se a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Entendendo que Deus conhece o nosso oculto. Deus conhece o que está no nosso ser. Deus conhece o que está atrás de cada prece, de cada palavra. Será que quando eu falo, Senhor, faça-se a tua vontade na terra como no céu, eu realmente estou colocando nas mãos de Deus as escolhas melhores para mim? Ou eu faço assim, Senhor, faça a tua vontade na terra como no céu, mas olha, Senhor, eu queria tanto que fosse desse jeito, porque eu acho que é melhor desse jeito. Eu sei que a tua vontade tem que ser feita, mas dessa forma aqui para mim, eu acho que é melhor. Será que a gente ainda tem esse pensamento? Porque isso faz parte ainda do nosso progresso, do nosso processo. Né? Mas não é bem assim. Se nós realmente confiamos em Deus e sabemos que Ele é todo cuidado, é todo amor, é toda providência, nós realmente vamos cuidar. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior deve ser a da criatura para com o seu Criador? Se nós confiamos e somos submissos às orientações, aos ensinos dos nossos pais, daqueles que têm carga acima da norma, daquela criatura que a gente acha que tem mais experiência, somos muitas vezes obedientes, submissos àquela orientação, por que não somos ateus? Por que nos rebelamos? Porque nós falamos assim, se já viu a vontade de Deus, as coisas acontecem da minha forma e eu me rebelo. Por quê? Porque ainda sou tão rebelde a esse entendimento de confiança em Deus. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis. É submeter-se sem queixumes aos teus decretos, sem queixumes. Porque às vezes, diversos acontecimentos que nos parecem mais, mas às vezes não são, porque a gente não entende. E acontece, poxa, aconteceu isso, é tão ruim, por que aconteceu isso comigo? Por que eu não realizei aquela coisa? Por que não aconteceu aquele outro? Deus sabe, talvez, se tivesse acontecido
que eu pedi fosse para mim mal muito grande. Ocasionaria a mim ou alguém está do meu lado aflições e dores. E ele dá algo que para mim naquele momento não é bom. Poxa, se eu não queria isso não vai ser bom para mim. Aí acontece um tempo, a gente vê que já foi a melhor coisa que aconteceu. Porque diversos acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a entender de pronto. E basta percebermos que muitas daquelas que nos afiguram bens resultam em males que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. E há tanto aquele dinheiro, por que aquele dinheiro não conseguiu? Será que se eu conseguisse aquele valor, não ocasionaria um transtorno na minha vida? Então a gente tem que refletir muito quando algo acontece, que não foi o que eu, no fundo da minha oração, eu pedi. Porque muitas vezes eu peço para que seja feita a vontade de Deus, mas no fundo, e Ele conhece o nosso culto, sabe que nossa vontade é que seja dessa forma. Mas, como pais que somos, muitos de nós sabemos que muitas vezes dizer não é a melhor forma de carinho, de amor e de proteção. Dizer não salva vidas, muitas vezes. E a gente vê às vezes muitos jovens sendo criados em casa sem ouvir a palavra não. E a gente vai ver os psicólogos falando que cresce sem limites, cresce sem entender o valor do não, e ele não recebe o não na vida, ele não consegue lidar com isso. E Deus vai nos dando não, para que esse não seja para nós bênção quando nós entendemos. O homem a ela se submeterá quando compreender a ela as leis de Deus, quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Fará então a tua vontade na terra como os eleitos a fazem no céu. Quando o homem se submeter, não pela violência, às vontades de Deus, porque Deus não faz isso, Ele nos dá o livre-arbítrio, capacidade de escolha, mas quando nós entendermos plenamente que tudo que nos acontece e confiarmos plenamente nesse amparo, para que a gente vivenciando assim esses cuidados, esse amparo, confiando, a gente instale em nós esse reino, um reino de paz, um reino de amor, um reino em que irmãos cuidam de irmãos. Ele fala no final, fará então a tua vontade na terra, transformada, porque nós transformamos a terra. A terra física é perfeita, o homem se transformará, o homem implantará o reino de Deus. Quando isso acontecer, seremos como os eleitos fazem no céu, os espíritos puros, os espíritos superiores que já entendem, têm o reino de Deus instalado em si, que fazem a vontade do Pai plenamente, que confiam, que entendem, que está em comunhão com o Pai como Jesus esteve. Jesus esteve entre nós e trouxe esse nós, que a gente repete, e não vê a profundidade da palavra. Uma frase nos trouxe esse estudo. Venha ao teu reino. E que a gente entenda que o reino de Deus só vai acontecer. E nós só vamos, sim, ser submissos à vontade dele quando nós começarmos a entender que somos filhos, que estamos fadados à perfeição, que temos leis a cumprir. Temos direitos e temos deveres, todos nós. E para que a gente termine aqui a nossa mensagem, eu vou ler um texto do livro Pai Nosso de Meimei, do Espírito Meimei, chamada Reflexão. Podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. No sofrimento é a paciência. Na perturbação é a serenidade. Diante da maldade é o bem que auxilia sempre. Perante as sombras é a luz.
No trabalho, é o devotamento ao dever. Na amargura, é a esperança. No erro, é a corrigenda. Na queda, é o erguimento. Na luta, é o valor moral. Na tentação, é a resistência. Junto à discórdia, é a harmonia. À frente do ódio, é o amor. No ruído da maledicência, é o silêncio. Na ofensa, é o perdão completo. Na vida comum, é a bondade em favor de todos. Quem ajuda sem cessar, cada hora, todo dia, está cumprindo a vontade da eterna sabedoria. A paz a Deus. Irmãos, neste momento, agradecemos, a nossa irmã Simone pela mensagem, que ela trouxe hoje, muito importante nos nossos dias, nas nossas vidas, Vamos então, nesse momento, unirmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a esses bondosos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, incluindo e agradecendo por tudo, Senhor. Agradecendo por mais esse dia de vida que nos concedes, agradecendo por tudo que temos recebido. Mas ainda te rogamos, Senhor, por todos os enfermos, nos hospitais, nos lares, nas ruas. Pedimos por aqueles irmãos que não te conhecem, que ainda se comprazem no mal. Mas também pedimos pelos irmãos que retornaram ao plano espiritual, que eles possam ser acolhidos, Senhor, possam se sentir amparados e recebendo todo o teu amor. Fica conosco agora e sempre, graças a Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita. A partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.